Terça-feira, 21 de dezembro. Érica bêbada se apresenta a Eduardo. Tobias o coveiro confirma para Fernanda e Santiago que Soledade foi sepultada há 3 dias. Ele mostra o caderno com o nome de Soledade. Fernanda se desespera, chora e pede para não dizerem isso, pois não pode ser verdade. Fernanda chorando diz a Santiago que Soledade morreu há 3 dias e ninguém os disse nada. Santiago responde que vão ter que dar uma explicação. Fernanda pensa em Eduardo e diz que Eduardo está lá. De volta à festa, Érica bebe todas. Priscila tenta contê-la. Adriano conversa com Camilo e Franco Santoro pergunta pela noiva. Aníbal responde que ela está em casa. Érica grita que não, que ela saiu com Santiago e que Santiago é o único homem decente de todos da família. E que Fernanda saiu, depois de ler a carta. Ela ainda diz a Adriano que ele deveria ter ido com sua esposa. Eduardo, em seus pensamentos, pensa que Adriano não merece o amor de Fernanda. Fernanda e Santiago ainda querem saber como ninguém os avisaram. O coveiro dá a descrição do homem que foi ao enterro e Fernanda deduz que foi Eduardo. Érica, completamente embriagada, insulta Camilo diante de todos os convidados. Furioso, ele ameaça lhe dar uma lição que jamais esquecerá. Bárbara finge estar triste, chorando para Gonçalo. Ela pede que ele a deixe sozinha. Quando ele sai, ela liga para Lúcio e pergunta se ele já encontrou Jacinto. Ele responde que sim. Então ela pede que ele a encontre perto do estábulo em 15 minutos. Lúcio, por ordem de Bárbara, tenta levar Jacinto à força, mas ele é impedido por Marina, que lhe dá uma surra diante de todos. Fernanda chora no túmulo de Soledade. Seu irmão Santiago a consola e pede que ela se acalme. Jacinto é avisado que Marina está lá fora dando uns tapas em Lúcio, pois Lúcio veio falar com ele. Jacinto se levanta e vai até lá. Marina dá uns tapas e quando Lúcio vai em cima dela, ela aponta uma faca na garganta de Lúcio e diz que não se deve levantar as mãos para uma mulher. Jacinto chega e pede para Marina soltá-lo, pois ela não deve sujar suas mãos. Érica ainda continua embriagada. Bárbara ainda faz cena para Gonçalo e diz que ela fez tudo pelos Elizaldes. Bárbara diz a Gonçalo que fez a última vontade de Soledade, que se ela morresse antes do casamento de Fernanda, só lhe desse a notícia depois de sua lua de mel, e que só Jacinto, Margarida e Gardênia sabia de seu falecimento. Ela diz que com certeza foi um deles que enviou as flores com um bilhete anônimo para Fernanda, com a intenção de atrapalhar sua festa de casamento. Eduardo relembra a reação de Fernanda ao saber da morte de sua mãe e pensa que agora só a dor terrível os une. Aníbal leva álcool para Eduardo e Eduardo pergunta sobre Fernanda. Aníbal diz que provavelmente Fernanda ainda não se recompôs do susto que ela levou. Eduardo então pergunta se a tal senhora da carta não morreu. Aníbal diz que é provável, mas que isso não é importante. Eduardo pergunta se ela não era próxima à família, e Aníbal responde que ela era uma empregada e estava muito velha. Nessa hora Priscila chega e o chama desesperada. Gonçalo diz a Bárbara que notou Jacinto muito estranho, mas não acha que tenha sido ele que fez tudo isso. Priscila e Aníbal conseguem conter Camilo, que está espancando Érica. Priscila tenta acordar Érica, mas ela está inconsciente. Fernanda comenta com o pai que faz 3 dias do falecimento de Soledade e ninguém lhe disse nada. Gonçalo responde que Bárbara vai lhe explicar tudo. Aníbal volta a falar com Eduardo e Eduardo dá tchau e diz que tem coisas a fazer. Bárbara entra no carro e ameaça Jacinto. Fernanda diz a Santiago que ela precisa saber quem enviou a carta sobre Soledade. Eduardo encontra o véu de Fernanda. Santiago diz a Fernanda que ela pode contar com ele. Quando Eduardo está indo embora, Steve liga para ele para saber como está. Eduardo diz chorando que assistir o casamento de Fernanda foi seu pior pesadelo e que ele comprovou que os Elizalde são a escória do mundo. Steve diz que o entende e que para ele tem sido terrível e doloroso enfrentá-los, mas que ele não pode voltar atrás,
que a justiça tem que continuar até o fim e que ele pode contar com ele. Quando Eduardo entra em seu carro, ele percebe algo. Fernanda encontra Adriano e diz a ele que a sua babá está morta e o pede ajuda para tentar descobrir as coisas, mas Adriano diz que não pode deixar os convidados. Eduardo encontra Érica machucada e inconsciente dentro de um carro e a ajuda. Adriano pede a Fernanda para eles continuarem na festa e depois que cortar o bolo, eles saem. Fernanda fica nervosa e diz que ela não pode fingir uma alegria que não sente. Gonçalo procura por Bárbara e não a encontra, enquanto Bárbara ainda está dentro do carro com Jacinto e Lúcio. Aníbal discute com Adriano sobre a papelada da empresa. Fernanda vai até a cidade com Santiago e Aurora para tentar descobrir algo. Eduardo volta para a festa e diz a Aníbal que precisa falar com ele, enquanto Camilo cai de tanto beber. Gonçalo encontra Bárbara e diz que ela vai ter que explicar tudo para Fernanda sobre a morte de Soledade. Bárbara diz chorando que fez a vontade de Soledade. Eduardo diz a Aníbal que recebeu uma ligação do vice-presidente de sua empresa e o mesmo pediu que amanhã o diretor de finanças se encontre com ele na empresa de Nova York. Aníbal responde que pode contar com isso. Fernanda e Santiago descobrem que foi Jacinto quem comprou o caixão. Não pode ser. Jacinto não pode ser tão mentiroso, diz Fernanda. Gonçalo quer saber onde está Fernanda. Bárbara pede que ele fique calmo, pois assim que Fernanda chegar, ela falará com ela.